Se Deus é capaz de nos ajudar, não é verdade? Meus amados, vamos lá então. Nesta noite eu quero conversar com vocês. Vamos só ler o nosso verso principal, está em Gênesis 45, verso 1. E depois nós vamos falar sobre algumas coisas aqui. Vamos ver o que Deus pode fazer para nos abençoar, amém? Sejam todos bem-vindos à casa de Deus hoje. Deus abençoe o irmão Fábio, está ali. Que Deus abençoe todos. Se tiver mais algum visitante, que Deus abençoe vocês. É muito bom ver vocês aqui na igreja, na noite de sábado. Gênesis 45 diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Deus abençoe a leitura da palavra, vocês podem se assentar. Amém? Nós realmente temos tido um ano maravilhoso, não é verdade? Eu gostei muito desse ano, para mim foi um dos melhores anos da minha vida, o ano de 2019. Foi um ano especial, eu vi que Deus operou maravilhosamente comigo, e eu estou muito feliz por isso, estou agradecido a Deus pelo que Ele tem feito. Você não está feliz pelo que Deus tem feito na sua vida? Eu realmente estou muito feliz. E tudo que nós temos falado nesses últimos ano e meio, para quem tem acompanhado principalmente os programas, os tópicos, as matérias que nós temos falado, o que tenho visto, a suma de todas as coisas, é sublime graça. E por isso que eu intitulei nesta noite, sendo o 70º programa que eu tenho feito, o trabalho que eu tenho feito aqui, parece que esse é o 70º, no final de 2019, será o último de 2019. E tudo que eu tenho visto é sublime graça. Se vocês têm acompanhado, vocês lembram que nós fizemos um trabalho, por exemplo, sobre Ismael? Quantos aqui acompanharam aquele trabalho sobre Ismael? Vários acompanharam. E nós vimos a graça de Deus para com Ismael. Não é verdade? Que era uma coisa que eu não entendia, não via, não sabia que era assim. E depois nós vimos a graça de Deus com os 144 mil, que era muito diferente da graça de Deus que eu tinha na minha mente. Era uma graça muito maior. Amém? Depois nós vimos a graça de Deus com os judeus debaixo do altar. Amém? E agora, por último, nesses blocos, nós vimos a graça de Deus com os santos das eras passadas, pois eles morreram sem ter os 7 selos abertos. Então, tudo se resume em sublime graça, tudo feito gratuitamente por Cristo, por nós, não é por mérito, não é por obras, não é por trabalho de ninguém, mas Deus fez um plano tão maravilhoso na sua mente que Ele certificou-se de que tudo que Ele faria por nós seria por sublime graça. Seria por graça. E a nossa história, a nossa jornada, você começa a descobrir que na sua vida foi sublime graça. Você não merecia, você já estava condenado. E nós percebemos isso, irmão, que nós estamos condenados. Tem ninguém aqui dentro que não esteja condenado, se não for a graça de Deus. Ninguém aqui passa. Ninguém aqui vai passar. Nossas vidas tortas, erradas, nossos comportamentos maus, nossos caminhos tortuosos, mas Deus, você começa a perceber que Deus, Ele passa por cima de tudo isso e Ele começa a revelar a sua sublime graça na sua vida. A única maneira de Deus fazer isso é Ele mostrar através de exemplos que Ele teve sublime graça com outros. Se Ele perdoou a outros, Ele pode me perdoar. E Ele começa a dar exemplos de outras pessoas, de outros personagens, e você começa a olhar que personagens que eram completamente desqualificados pelos olhos de religiosos, pelos olhos humanos, completamente sem chance, e inclusive com merecimento, pessoas que realmente deveriam ser condenadas, como a mulher adúltera, a mulher foi pega no ato, deveria morrer. Mas Jesus disse, mas se tem alguém santo aqui, então que atire a primeira pedra. Então toda a hipocrisia tem caído por terra, a hipocrisia, o espírito religioso, essas coisas estão caindo por terra, e Satanás fica desesperado, pois ele começa a perceber que o povo de Deus está vendo do que se trata a sublime graça. Isso é muito importante para nós, a sublime graça de Deus, não é? Falaremos disso um pouquinho aqui. Falaremos um pouquinho aqui para nós entrarmos no nosso tema. Agora, olha que coisa interessante. O profeta disse, agora lembre-se, todas as bênçãos redentivas
já foram adquiridas. O preço já foi pago. Só tem uma maneira de você receber aquilo. É crer naquilo e aceitar aquilo. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Quantos já leram isso no livro de Hebreus? Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. O hebreu diz aqui, no hebraico diz aqui, ou na carta aos Hebreus diz, ele é o sumo sacerdote de nossa profissão. Professar e confessar é a mesma coisa. Quando você professa algo, é a mesma coisa que confessar algo. O profeta diz, professar e confessar é a mesma coisa, claro. Então, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Portanto, ele não pode fazer nada por nós até que primeiro possamos confessar de que ele fez aquilo. Então, quando confessamos, então ele é o sumo sacerdote, ele é o mediador que vai trabalhar naquilo e fazer aquilo acontecer. Então, nós oramos nesta noite que, na sua misericórdia e graça, que ele possa nos dar em abundância de graça nesta noite. Mas lembre-se, você tem que aceitar ela. Chamando Jesus à cena. Isso aqui é muito importante, meus amados, porque o profeta disse, e Paulo ensina isso na carta aos Hebreus, ele disse, você tem que confessar para receber. Você confessa, você professa, certo? Você tem que confessar. Agora, para você confessar algo, você tem que ter o conhecimento daquilo. Por exemplo, para você fazer uma confissão de que Deus é bom, você tem que saber que Deus é bom primeiro. Para fazer uma confissão de que Deus pode te dar uma cura, você tem que saber que Deus pode te dar uma cura. Para você fazer uma confissão de que você crê que você tem um corpo glorificado, você tem que saber que Deus tem um corpo glorificado para você. E quando você confessa, então Ele pode te dar segundo a sua confissão. Por isso que é importante. Agora, não existe confissão, meus amados. Não existe o confessar, o professar, sem você ser revelado primeiro. É aí que nós vamos chegar. Como que você pode confessar algo que Deus não te revelou? Amém? Como que Deus vai te revelar algo que Deus não te revelou? Você não tem o conhecimento daquilo. Então, primeiro Deus tem que revelar. Depois da revelação vem o quê? A confissão. Amém? Então, Tiago diz na sua carta, capítulo 1, diz assim, peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O coração dobre, irmão, é um dia você acha que é, outro dia você acha que não é. Outro dia você diz que é, outro dia você não tem certeza. Coração dobre. Um homem sem revelação é um homem de coração dobre. Ele não tem certeza daquilo. Ele não tem certeza se Deus é assim ou assado. Ele não sabe se a graça de Deus, qual é a medida da graça de Deus. Ele não tem esse conhecimento. E por não ter esse conhecimento, você é inconstante. Pois você não sabe, você não tem certeza do que Deus faria. Lembra de Esther? Esther estava em dúvidas, como o rei agiria com ela. Eu não sei se ele vai me matar, eu não sei se ele vai me aceitar, eu não sei o que vai acontecer. Ela estava em um momento de dúvida. A revelação dela era incompleta naquele momento. Ela não sabia, não conhecia o coração do rei. Agora, você acha mesmo que o coração do rei era ruim assim de matar a sua própria esposa? Ele não faria isto. Mas Esther sabia que ele era um homem de poder, ele era um homem de autoridade, ele era um homem nobre, e sabendo disso, ela sabia que ela tinha que se aproximar da maneira correta. Amém? Todo cristão, meus amados, quando você tem um pouco de conhecimento de Deus, você começa a descobrir que você tem que saber como se aproxima de Deus. Se você quer receber um favor de Deus, você tem que aprender a se aproximar de Deus. Deus nunca vai te dar nada com aproximação incorreta. Amém? Então, primeiro ele tem que te revelar para você fazer esta confissão. Agora, meus amados, este verso que nós lemos, diz assim, diz que José não se podia conter diante de seus irmãos, ou diante de todos que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Amém?
Então ele se dá a conhecer quem ele realmente era, eles viram quem ele era, e eu quero que vocês percebam que o que causou José a tirar a sua última parte da sua máscara, para ele revelar quem ele era, se você voltar no capítulo 44, eu gostaria de ler isso aqui sempre me chamou a atenção, Gênesis 44, a partir do verso 16. E aqui nós vamos ver a confissão de Judá. Amém? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? Veja, Judá chegou a um ponto que ele descobriu que eles estavam todos em problema com José. Porque José, lembra da história, ele plantou a taça de prata dentro do saco de Benjamim, e ainda disse, olha, se isso é verdade que você está falando, então pode matar quem você achar, porque ele não sabia que estavam debaixo de uma armadilha, e ele deu a sua palavra, ele tinha confessado algo, não é? Então agora ele descobriu que estava diante de um homem que faria aquilo acontecer, que era José. Só que ele não sabia que era José, claro. E então agora ele viu que realmente ele estava com o maior problema da sua vida, que era ter que retornar para casa sem o seu irmãozinho menor, que era Benjamim. E seu pai ali havia lhe feito um pedido encarecido, disse, não volte sem o meu filho, eu já perdi um e agora vou perder o outro. Não é? Então agora Judá estava desesperado, Judá chegou a um momento de desespero, ele percebeu que através da maneira que Deus estava agindo através de Judá, aquilo começou a tirar a amnésia dos filhos de Jacó, dos seus irmãos, começou a tirar a amnésia, começou a mostrar para eles que eles realmente eram pessoas más, começou a mostrar para eles que eles realmente não eram quem eles pensavam, começou a mostrar para eles que eles precisavam mais de Deus, começou a mostrar para eles que eles precisavam dos atributos de Deus, através da maneira que Deus estava lidando com eles. E eu creio que este é o teu testemunho nesta noite. O que Deus tem feito através deste ano é mostrar quão miseráveis nós somos, quão indignos nós somos, quão longe nós estamos da glória de Deus. E quando isso verdadeiramente acontece, isso traz uma confissão na tua vida. Aquilo faz você começar a confessar aquilo que você verdadeiramente é. Deixar a hipocrisia de lado. Amém? Nós estamos em uma condição miserável, meus amados. Nós somos como aqueles no Egito, pisando lá no barro, nós precisamos de um desespero, nós precisamos reconhecer quão miseráveis e desgraçados nós ainda somos. Nós estamos numa condição terrível. Ah, mas eu sou cristão. Irmão, você tem que tirar isso da sua cabeça, essa coisa religiosa, essa coisa fajuta religiosa. Você tem que reconhecer que você não vale nada, que nós não somos nada. Povo da mensagem, coisa nenhuma, nós somos seres humanos que precisamos da graça de Deus, tanto quanto qualquer outra pessoa. E esses orgulhosos filhos de Jacó se achavam. Não, porque apareceu para o meu avô, Deus apareceu para o meu avô. Ah, e depois Deus também apareceu para o meu tataravô, depois apareceu para o meu avô, e depois apareceu para o meu pai. Então agora nós... o profeta disse que Deus não tem neto. E nem tataraneto. Deus tem que aparecer para você. Você tem que ter um encontro com Deus particular, privado. As pessoas ficam te olhando torto. Ah, você diz isso, você diz aquilo. Não, e você? Você já encontrou com Deus? Lá sozinho em algum lugar? Você já teve essa experiência? Você sabe que você se encontrou com Deus? Você sabe que sua vida mudou? Você sabe que algo no teu coração mudou e você não é mais a mesma pessoa? Você tem certeza disso? Não é mais uma religião de segunda mão. E esses orgulhosos filhos de Jacó, agora que se achavam tão grandes, foram pegos numa situação terribilíssima. Eles estavam passando fome. Eles estavam passando uma fome terrível, não tinham o que comer. Dinheiro eles tinham, não é? Não é interessante? Dinheiro eles tinham. Quantos têm dinheiro? Mas cadê a comida? Você tem a comida? Quem que tem comida para vender para você? Ah, mas eu tenho a mensagem, eu tenho a mensagem. A mensagem é o dinheiro. Mas cadê a comida?
E aí, veja, irmão, foi a coisa mais humilhante do mundo, que eles tiveram que sair lá de Canaã para ir no Egito buscar comida. Que humilhação! E eu ter que ir lá no Egito, mas Jacó disse que tinha que ir. Ou vai lá, vocês vão morrer de fome. Irmão, com humildade você conquista qualquer coisa. Com humildade. Você tem que se humilhar. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Nós temos que ser murchados por Deus. Nós precisamos receber uma lança para furar esse balão. É isso que tem que acontecer conosco. E eu estou falando de mim, tá? Hoje eu estou falando de mim, eu sei disso. Eu sei disso. E nós nos achamos. E agora ele chega e ele diz, então disse Judá, que diremos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo, que era Benjamim. Mas ele disse, José disse, longe de mim que eu faça tal. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém, vós subi em paz para vosso pai. José sabia o que ele estava fazendo. Ele falou, não tem nada com vocês, não. Eu quero só Benjamim, deixa ele aqui comigo. Vocês, pode voltar lá para onde vocês quiserem. Só para deixar eles mais desesperados ainda, né? Então Judá se chegou a ele, aproximou dele. Amém? Judá se chegou a ele e disse, ai, Senhor meu, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu Senhor. Olha que coisa bonita, irmão. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Irmão, você já imaginou Judá, um homem orgulhoso? Ele se humilhou tanto aqui. Agora ele vai contar todo o evento. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, olha, por favor, não me mate de eu falar com o senhor. Eu sei que o senhor pode me lançar agora mesmo, me entregar à morte. Mas o meu senhor perguntou a seus servos, dizendo, tende vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor, temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Você já imaginou que cena, irmão? Ele estava falando com o irmão dele. Esse supostamente morto, não é? Esse suposto morto. Então, tu disseste a teus servos, trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor, aquele moço não poderá deixar a seu pai, se deixar seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhes as palavras de meu senhor, disse nosso pai, tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos, não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um ausentou-se de mim. Ele não disse que foi morto, né? Ausentou-se de mim. E eu disse, ele era profeta, né, irmão? Aqui está uma família onde tinha pai profeta e filho profeta. Jacó era profeta, José era profeta. Amém? Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. E agora também tirardes a esse da minha face, e se lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com dor à sepultura. Cãs são cabelos grisalhos, né? Morrerei em tristeza, é isso que ele quis dizer. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. E aí o próximo verso diz, então José não podia se conter. Amém?
ele confessou, amém? Esta confissão. Agora, meus amados, nós estamos vivendo nos dias no qual nós estamos vivendo debaixo de uma pressão tão grande para mantermos em um estado de amnésia em relação aos nossos atos. Nós falamos, nós cometemos atos, nós vivemos a vida e no outro dia nós nem pensamos mais naquilo que nós fizemos. Vocês entendem? Cometemos as piores bobagens, falamos as coisas mais absurdas, horríveis, atuamos das piores maneiras possíveis e no outro dia nós nem lembramos daquilo. Aquilo nem está, aquilo é uma amnésia. Parece que aquilo ali não fez nada. Você não está ciente daquilo que você está fazendo. E o profeta disse que o motivo disto é porque você não está ciente da presença de Deus. Você está afastado da presença de Deus. Quando nós chegamos na presença de Deus, irmão, a coisa é diferente. A coisa muda. O próprio Espírito de Deus começa a trazer à tona aquilo que você fez de errado. Amém? E agora nós vimos aqui que José tramou um plano para que seus irmãos pudessem chegar a um ponto de eles beliscarem a sua consciência e começassem a perder a sua amnésia. Amém? A nossa vida, irmão, e eu não digo isso como brincadeira, se assemelha à fatura do cartão de crédito. Você pega a fatura do cartão de crédito e você fica horrorizado. Não, mas isso aqui eu não gastei, isso aqui não. Mas quando você começa a conferir, eu estava lá mesmo. E aqui? Não, aqui foi, eu lembro que eu te falei que eu ia comprar? Pois é. Está lá. Esta é a nossa vida. E agora aqui Judá começa a reconhecer isso. Ele começa a dizer, realmente, nós cometemos, eu lembro, eu fiz isto. Eu lembro. Eu lembro. E agora, o que nós vamos fazer? Agora nós estamos perdidos. Amém? Agora nós estamos perdidos. A Igreja Católica tem uma doutrina chamada a doutrina do purgatório. E esse purgatório seria este local onde a pessoa se lembra das coisas que ela fez. Amém? Então ela precisa pagar penitência pelas coisas que ela fez, para que possa sair de lá e entrar num céu de glória. Amém? A Igreja Católica tem essa doutrina. Um lugar onde você começa a se lembrar. Você vai ver que na parábola tem muita verdade nisso, porque na parábola do jovem rico, o jovem rico começou a se lembrar da proposta que lhe tinha sido feita, do pecado que ele tinha cometido. E agora ele estava arrependido. E ele queria cumprir aquilo que Jesus tinha lhe pedido para fazer. Lá neste lugar de tormento, de penitência, apenas que não serve para nada. Amém?